Fala investidor, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato, eu faço parte do time da Suno Research e o Professor Baroni me deu uma missão muito importante, que é retomar um quadro que vocês gostam muito, que é chamado Como Eu Fiz. Esse quadro anteriormente era apresentado pelo Vitor Nagashima, que brilhantemente conduzia esses episódios, mas por escolhas pessoais ele decidiu trilhar outros caminhos e o professor me trouxe essa missão aqui de trazer novamente esse quadro para o canal dele. Quadro esse que é muito importante para a gente educar financeiramente todo esse país, né? Então, para reestrear esse quadro, eu trouxe uma pessoa que vocês já pediam muito nos comentários para ela estar aqui e eu tive bastante trabalho para convencer ela, mas eu tenho certeza que esse papo vai ser completamente enriquecedor para a sua jornada como investidor. Então, eu queria chamar aqui para conversar um pouquinho comigo, ele que já investe há mais de 15 anos, tem 35 anos de idade, é investidor de FIIs também. Então, vem para cá, por favor, Felipe Tadevalde. Fala, Caio. Fala todo mundo aí que está nos assistindo. É um prazer imenso aqui estar retomando, né, ajudando a retomar aqui esse quadro sensacional aqui do canal do Professor Baroni. E vamos lá, vamos tocar essa missão aí. Eu vou começar aqui também, daí falando um pouco da minha história e respondendo aí as perguntas que vocês e que o Caio, né, vai me fazer aí. Mas agradeço aí pelo convite, cara. Muito bacana a oportunidade aqui. Bom, você, Felipe, que é uma pessoa que não costuma aparecer muito em vídeos, tal, que não sei o que, tem até aquela missa, será que o Tadevalde existe mesmo? Então, tá aí, gente, o Tadevalde é real, ele tá aqui no canal do Baroni para falar um pouquinho para vocês da história dele. E eu queria, Felipe, que você começasse um pouco contando realmente da sua trajetória. Então, como que você começou a investir, seja em fundos imobiliários ou em outros investimentos também? Conta um pouquinho da sua jornada como investidor para a gente. Não, beleza. Cara, eu tô na Suno aqui, né, há 8 anos. Desde 2017, basicamente, fui um dos primeiros aqui colaboradores, né? Aí muitos podem achar que minha história começou ali no mundo dos investimentos, mas na verdade começou há mais tempo. Comecei lá por 2009, 2010. Então eu tinha ali uns 19 para 20 anos, mais ou menos, né? E eu comecei ali, acho que como muitas pessoas, buscando até talvez atalhos, né? Então buscando ali formas de ganhar dinheiro mais rapidamente, enfim. E acabei caindo ali também na armadilha dos trades, né? Acho que muita gente caiu. Quem me acompanha aí acha que, pô, pa- pensa que é maluquice, que não tem como eu estar ligado a trade, né? Porque eu sou um cara que sempre falou contra isso, enfim, pego uma filosofia de investimento bem diferente, mas eu também fiz parte disso no início, né? Caindo ali num canto da sereia, perdi ali o pouco de dinheiro que eu tinha na época, R$ 1.800, R$ 2.000 mais ou menos, perdi quase metade desse valor, e aí eu, poxa, botei a bola no pé, parei ali para pensar o que eu queria, né, para o meu futuro, que aquilo ali estava me estressando, não estava rendendo, estava me fazendo perder dinheiro. E aí eu comecei a pensar então em formas, né, de investir de forma sólida, de longo prazo, né, de forma aí a de fato prosperar, começar a acumular um patrimônio, enfim. Eu comecei a estudar, né, value investors e investidores de sucesso lá no exterior, aqui também no Brasil, né. Na época os fundos imobiliários eram praticamente inexistentes. Eu mesmo fui conhecer os fundos imobiliários 2013 para 2014, então eu fiquei alguns anos ali, mesmo investindo já fora dos trade, acumulando, fora dos fundos imobiliários, né, mas a lógica foi aquela, eu comecei a estudar e vi que essas pessoas, esses investidores de sucesso, eles não entravam ali para jogar um caça-níquel, uma roleta, né, eles investiam para se tornar sócios, né, de boas empresas, participar de bons projetos e usufruir dos dividendos, né, dos resultados desses negócios.
Então ali, basicamente, eu comecei de verdade assim a investir, foi ali por volta de 2010, 2011 mesmo, depois de ter dado uma aventurada ali nos trades, né, de entre 2009 e 2010, assim, mas logo, felizmente, eu saí. Eu considero que minha trajetória de investidor começou ali mesmo por volta de 2010. Acho que a sua primeira dica, então, seria não focar tanto ali nos ganhos exponenciais a curto prazo, mas realmente ali focar na renda passiva, fazer os investimentos com regularidade, focar em dividendos, mais ou menos por aí, Felipe? Exatamente, eu considero que eu comecei de fato a prosperar ou pelo menos evoluir, né, comecei de fato a acumular patrimônio, quando eu comecei a entender que aquelas ações ali, aqueles códigos, não eram apenas códigos piscando numa tela, né, mas sim eram pedaços de uma empresa ou Empresas. participações de uma empresa, de negócios, né. Então a partir desse momento a minha meta se tornou: eu vou acumular cada vez mais pedacinhos, né, dessas empresas, desses negócios, frações, né, desses negócios, e vou fazer jus aos rendimentos, né, desses negócios. Então, comecei a ter uma meta ali de todos os meses, investir uma parte dos meus ganhos, né, do de salário, enfim, para acumular mais ativos, acumular mais frações desses negócios e assim, ir expandindo, né, a minha renda passiva, como tu bem falou. E aí essa foi a minha meta também de além dos aportes, reinvestindo, né, todos os dividendos para fazer a bola de neve girar, né, o efeito exponencial dos juros compostos. E tô nessa aí, tô fazendo isso há cerca de 15 anos, e eu posso dizer que hoje eu me tornei um pouco daquilo que eu buscava lá atrás, uma referência, né. Se hoje o Felipe lá de trás olhasse, encontrasse essa figura, né, que sou eu hoje, o Felipe do futuro, eu acabaria servindo de inspiração também, né, para mim lá atrás, que era muito difícil ver, mas eu me encantava muito quando eu encontrava pessoas, assim, que tinham mais de 10, 15, 20 anos de mercado, né, e principalmente com esse foco em renda passiva. E na época eu até achei: "Poxa, será que isso funciona? Será que isso é verdade?", né. Mas enfim, com certeza vale muito a pena, e é uma coisa que eu recomendo, assim, para todo mundo que quer realmente ter uma independência financeira ou pelo menos uma flexibilidade financeira, né, a pessoa não depender unicamente do seu salário, nem lá na frente do INSS, né, é a pessoa ir construindo, múltiplas fontes de renda, né. E uma dessas rendas, renda passiva, pode vir aí muito bem dos fundos imobiliários, das ações, e é esse o caminho que eu trilhei, né, e deu muito certo. E eu queria que você contasse pra gente qual que foi o momento, assim, de virada de chave da sua vida, que você falou: "Isso daqui não tá da forma que eu gostaria". Eu digo isso até mesmo antes de começar a procurar day trade, esse tipo de coisa, mas onde você decidiu que você precisava buscar algo a mais e, de repente, viver com a renda dos investimentos, viver com renda passiva? Aham. Essa pergunta é muito interessante, porque é o fundamento de tudo, né. Não Uhum. existe caso, disciplina financeira e caminhada, jornada da independência financeira, sem tu ter ali os pilares básicos que é a educação financeira, né. E geralmente a educação financeira, ou ela vem de berço, né, que tu recebe de uma família que, quando tu tem pai ou mãe, avós que já são bem de vida ou pelo menos têm aquela disciplina, né, ou geralmente tu tem que buscar fora, e geralmente para buscar fora, tu precisa muitas vezes passar por um momento de dificuldade, ou pelo menos por uma reflexão mais profunda, né. E no meu caso, se deu com esse momento de dificuldade, digamos assim, porque eu me lembro que em 2008, eh, eu me lembro que meu pai perdeu o emprego, a minha mãe, ela estava vendendo doces na rua, né, nas ruas, assim, para tentar ajudar a fechar as contas. Eu fui vender com ela também, nessa época, para ajudar também a fechar as contas de casa, e estava uma situação muito complicada, assim, dentro de casa, né.
Eu também, assim, até entrando em depressão e meu pai também, que era uma situação realmente caótica. E a partir daquele momento ali eu lembro que eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Me chegou aquele livro, se eu não me engano, o meu irmão me recomendou na época, ou ele por uma recomendação de outra pessoa, e aquele livro chegou nas minhas mãos ali. E eu acabei lendo aquele livro, né? E aquilo ali, posso dizer que mudou muito assim a minha forma de enxergar as coisas, enxergar o mundo, enxergar o dinheiro, enfim, é questão de valores mesmo. Eh, e a partir daquilo ali, somando aquela situação que eu estava vivendo, né, e dificuldade e tal, eu prometi para mim mesmo, né, que todo o dinheiro que eu viesse a receber na vida, né, que eu não tinha emprego, não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha oportunidade nenhuma, estava tentando realmente só ajudar a pagar as contas ali, vendendo coisas na rua. Sobreviver, literalmente, né? Exatamente, é. E eu falei para mim mesmo que: "Olha, a partir daqui, todo o dinheiro que eu ganhar, uma parte eu vou colocar para trabalhar para mim. E esse dinheiro vai ter que gerar uma renda, não interessa se é 10 centavos, 50 centavos, R$ 1, R$ 2, qualquer dinheiro eu ia valorizar, porque um dia ele poderia me fazer falta, né, e ter eh eh, aquela renda ali sempre independente para nunca mais precisar passar aperto e também ver meus pais passando tamanha situação. Então aquela decisão ali, posso dizer que mudou a minha vida, assim, para sempre, né. Foi o fundamento ali, o pilar de tudo, o pilar de que me fez buscar a educação financeira, que me fez fortalecer a disciplina, criar disciplina, né, para ter essa iniciar essa trajetória e ter a força mesmo de buscar, né, os resultados, assim, mesmo que no começo eles sejam mínimos, né, dividendos ali de centavos, pouquíssimos reais, tu vê entrando na conta R$ 5, né, pode até desanimar, mas, para quem está focado, né, num projeto de longo prazo, existe uma frase, né, que é um provérbio chinês que diz, né, que uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Então, aquele primeiro passo ali, aqueles primeiros passos estavam sendo dados, né, e eu valorizava bastante cada centavo ali. Eu via como o dinheiro trabalhando para mim, né. E eu sabia que aquele dinheiro que tinha entrado, pouquinho, ia para o bolo do dividendo, eu ia aportar mais um pouco ali, do meu salário, e que eu viria depois a ter, né, enfim, uma fonte de renda, e aí, ele ia trabalhar mais ainda, né, fazendo de fato o famoso bola de neve, o efeito bola de neve. Legal. Falando um pouco sobre estratégia, né? Hoje você já vive de renda passiva, né, Felipe? Na verdade, hoje eu ainda reinvisto todos os meus dividendos, porque de fato eu ainda estou na ativa, estou trabalhando aqui na Suno, né. Tá na fase de acumulação ainda. Eu considero que eu estou na fase de acumulação, porém, hoje, e na verdade desde 2022, 2023, mais ou menos, eu considero que eu atingi, a independência financeira, né. E para mim o que que é a independência financeira? Eu tenho um critério um tanto próprio, particular, né, de consideração. A maioria das pessoas, eu também já considerei isso lá atrás, considera que quando tu tem a tua renda passiva igual ao teu custo de vida, né. E esse eu considero, de fato, talvez seja o primeiro nível ali, mas eu considero a independência financeira mesmo, assim, o que de fato seria que permitiria, né, a pessoa parar de trabalhar, ter pelo menos o dobro, né, da renda passiva, do seu custo de vida em renda passiva. Então, eu posso dizer que hoje eu atingi mais ou menos esse patamar aí, mas eu já me considero, assim, nos primeiros estágios já de independência financeira, desde 2021, 2022, que é quando meu custo de vida foi alcançado pela renda passiva. Mas como eu ainda trabalho, né, eu utilizo de fato minha renda ativa, a renda do trabalho, para bancar meu custo de vida, continuo aportando, né, e reinvestindo os dividendos, mas hoje sabendo que se precisar parar de trabalhar, se não quiser mais ou se eventualmente, enfim, um problema acontecer, tem aquela, né, tomar uma decisão, enfim, de parar.
tem aquela renda passiva ali me dando o suporte, né, que hoje eu conseguiria, então, bancar meu custo de vida. Com base nisso que você falou, Felipe, eu queria saber de você. Você, no off aqui, você comentou comigo que você tem cerca de 35% da sua carteira ali, mais ou menos, em fundos imobiliários. Mas eu queria entender agora como que é a sua carteira. Eu queria saber como que você fez para chegar nessa liberdade financeira que você comentou agora. Não, legal. Hoje a minha carteira, ela tem, de fato, cerca de 35% ali em fundos imobiliários, aproximadamente. Geralmente fica oscilando próximo disso, de 35, 40, né? Daí depende dos aportes, dos dividendos, mas é nessa faixa. Hoje a maior parte da minha carteira continua sendo em ativos geradores de renda, né? Os fundos imobiliários sendo ali, talvez, acho que tá entre as maiores, a maior parcela ali da carteira, sim. Mas hoje eu também, além dos fundos imobiliários, eu tenho ações, né, de dividendos. Eu também tenho fundos de infraestrutura, né, os FIINFRAS e FIP-IE, são ativos também similares, costumo dizer que são primos, né, dos fundos imobiliários, só que eles são mais focados realmente em energia e ativos de infraestrutura em geral. Tenho também FIAGROS, né, na carteira, são aí também, acho que, irmãos dos fundos imobiliários, inclusive baseados, fundamentados na mesma norma ali, né, de isenção, enfim, de lei. Tenho também ativos no exterior, né, ainda pouco, menos que eu deveria, mas tenho aumentado essa parcela. E parte em renda fixa também, que é uma parte pequena ali da carteira, mas eu posso dizer que o grosso aí, mais de 90% da minha carteira está realmente em 85, mais ou menos, em ativos geradores de renda, sendo fundos imobiliários a maior parte. E por que tanto, né, ativo gerador de renda? É por tudo isso que a gente falou agora, né? A minha meta lá atrás era realmente ter um fluxo grande, né, e recorrente de renda passiva para basicamente estar sempre ali sendo alimentado, né, por aquele fluxo ali, a minha carteira. E aí eu posso ter a flexibilidade de reinvestir, né, no mesmo ativo, reinvestir em outros ativos, até eventualmente gastar uma parte se eu quiser, né, consumir. E, enfim, eu gosto bastante mesmo dessa estratégia de ter a renda ali pingando. Eu acho que dá muita flexibilidade. Inclusive em momentos de crise, né, que a gente tem com muita frequência, né, no Brasil, ter essa renda passiva pingando assim com recorrência, eu acho que faz muita diferença, porque te dá liquidez para aproveitar, né, as oportunidades. Tu raramente fica sem dinheiro, digamos assim. E você comentou agora sobre momentos de crise, né, Felipe? A gente sabe que o mercado oscila demais e você está aí na vida de investidor já há mais de 15 anos, com certeza já viu muita coisa acontecer no mercado. E eu queria saber de você, até mais pelo perfil psicológico do investidor. Como que você lidou com essas oscilações do mercado nesse meio tempo, né? Porque, enfim, passou por mim muita coisa. Realmente, desde que eu comecei lá não foram poucas crises, né? Foram muitas crises, política, econômica, fiscal, depois pandemia também a gente teve 2020, né? E, enfim, muitos percalços aí, né? E o que eu posso dizer, assim, minha maior dica é que a pessoa nesses momentos de crise ela sempre entenda que ela está diante de grandes oportunidades, né? Porque justamente no momento de crise que ela vai comprar aqueles ativos ali com desconto, né? Frente ao valor justo daqueles ativos. Então, na verdade, é quando o recurso dela é melhor empregado, né? Melhor aplicado, que ele vai tanto estar comprando com a margem de segurança, quanto travando, entre aspas, dividendos maiores, né? Então, por exemplo, se tu tem R$ 10.000 na renda fixa para aplicar hoje. Hoje tu investe esses 10 mil aí numa carteira de fundos imobiliários, FIINFRA, FIP, FIAGRO, tu consegue aí tranquilamente, assim, com ativos de qualidade em geral, alguma coisa ali próxima de R$ 110, R$ 120 por mês, ou talvez até mais, dependendo.
de tão descontado que estão os ativos, né. Anos atrás ali, em momentos de mercado mais caro, né, quando tava as coisas mais tranquilas, enfim, juro também estava muito baixo, esses mesmos R$ 10.000, tu conseguia ali fazer, sei lá, uns R$ 60 por mês, 70. Então, basicamente, tu tá tendo a oportunidade de aplicar, empregar o teu capital para ter um retorno que é o dobro, né. Fora a oportunidade também de valorização que pode vir a acontecer, né, que é uma tendência de longo prazo, assim, com o juro caindo, enfim. Então, no fim das contas, a crise ali é uma oportunidade, né, de empregar de forma inteligente os teus recursos. É assim que eu vejo. E trazendo um pouco para o cenário que a gente está vivendo hoje, né? A gente está aqui em agosto de 2025. A gente vê os fundos imobiliários, por exemplo, que é um ativo de renda passiva de muito valor, extremamente descontados, né? Então, o investidor fica naquela, será que eu realmente invisto em fundos imobiliários porque são bons ativos? Vejo, às vezes, as cotas um pouco desvalorizadas, então eu acho que é nesse momento que o investidor deveria parar e olhar para o mercado e falar: eu acho que eu estou vendo uma boa oportunidade aqui de beber um pouco de água fresca, né? Porque comprar quando está caro todo mundo quer. Agora, para comprar o ativo um pouco mais descontado para colher os frutos lá na frente, isso aí tem que ter um pouquinho mais de coragem. Investimento. É. O investidor ele costuma ter muito um viés de recência, ele também costuma perpetuar o cenário atual, para o futuro. Então, se tu está tendo agora, por exemplo, um cenário de juros altos, né, a gente tem aí questão fiscal, econômica, política, sanções, enfim, vários ruídos aí, né, de várias frentes. A pessoa acha o quê? Que, poxa, esse cenário agora vai ficar para sempre. Então, eu vou ficar sempre com esse juro muito alto, sempre com as NTN-Bs ali, né, Tesouro Direto, também com essa taxa, sempre com toda essa questão política, essa questão econômica, vai estar sempre assim, batendo no mercado, sempre todos esses riscos, né, muito latentes. Então a pessoa considera, e também assim, ela faz a conta, né, se eu colocar na renda fixa hoje eu tiro, sei lá, 15% ao ano, tiro imposto de renda ali, fica uns 12, que seja, sem risco, né, entre aspas. Então a pessoa acha que também aquilo ali vai durar para sempre. Então ela pega aquilo ali e perpetua, e aí ela é desestimulada, né, a investir em ativos, porque ela acha que basicamente, os ativos estão caindo muito aí principalmente fundo imobiliário e tal, nos últimos meses, anos, na verdade. Ela acha que aquilo ali esse cenário é para sempre. E na verdade ela fazia a mesma conta, né, ali em 2019, 2020, quando a gente tinha juro de 2, 3% aqui, né, Selic, fundos imobiliários naquele momento, assim, caríssimos, né, estavam lá em cima, com ágio sobre valor patrimonial e tudo mais, e as pessoas faziam a mesma conta. Poxa, Brasil virou Suíça, Brasil virou Suíça, juro muito baixo, os fundos valorizando, então, poxa, nunca mais vai subir, veio para ficar, então eu vou comprar. E a galera vendia imóvel, vendia ativos, até gente que pegava empréstimo, né, para comprar. Então, acho que tem muito esse viés, sabe, de recência e de perpetuar aquele cenário. E a verdade é que, se a gente olhar num longo prazo de 30, 40, 50 anos, ciclos de mercado, nunca ele se perpetua. Sempre ele oscila, né, em ciclos. Então, pode demorar, uns pode demorar mais que o outro, outros menos, mas sempre vai oscilar. Então, naturalmente, vai ter um momento que os juros vão voltar a cair, que o cenário vai, se tranquilizar, né, um pouco mais assim, e nesse momento a galera vai estar novamente, quem está fora vai querer: "Opa, o juro está caindo, os fundos estão subindo, então é hora de entrar". E aí, sendo o pé trocado, né. Legal. E paralelo a isso, Felipe, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho qual que foi o maior aprendizado que você conseguiu ter ao longo da sua jornada, tipo, como investidor? Cara, o maior aprendizado, acho que foram muitos, né, então é difícil talvez precisar um, mas eu acho que uma coisa que mudou mesmo, assim,
definitivamente a minha forma de ver as coisas como investidor, essa transição lá de trade para investidor. E mesmo nos primeiros anos ali de investindo, né, que estava tomando prejuízos, dividendos muito pequenos, mas eu acho que foi quando eu realmente comecei a comprar de verdade essa ideia de que eu poderia ser sócio de bons ativos e poderia um dia, de fato, viver daquela renda. E que eu tinha que exorcizar ali a questão da oscilação do patrimônio, né? Então, quando eu consegui me desprender dessa coisa de patrimônio está caindo, eu estou perdendo dinheiro, patrimônio está subindo, eu estou ganhando. Eu comecei a olhar para a renda, né, que os ativos me geravam. Então, fazia chuva, fazia sol, estava entrando dividendo na conta, estava entrando e seguia entrando. Então, eu via que aquela coisa, no fim das contas, daquele sobe e desce era ruído, né? Puro ruído. Então, quando a gente E consegue os juros compostos fazendo o trabalho dele também. fazendo o trabalho deles, trabalhando ali calmamente, né, na disciplina e tal. Então, quando eu consegui tirar, né, eliminar essa questão, esse apego, né, a não querer que o patrimônio caia, eu posso dizer que tudo começou a mudar. Ali, eu acho que ali realmente eu superei a chamada zona de arrebentação, né, que é quando aquela área ali dos surfistas, né, e dos pescadores, quando eles estão entrando no mar, eles enfrentam, né, ondas muito fortes ali, né? Muitos ali desistem, não conseguem superar aquelas ondas, o barco vira, né? Mas depois que ele supera aquela zona de arrebentação, o mar começa a ser mais tranquilo, né? Óbvio, tem algumas tempestades no alto mar também, sempre vai ter, mas em geral ele é um mar límpido, um mar tranquilo, e é ali que eu considero que eu comecei de fato a superar essa zona, quando a renda passiva começou a tomar maior proporção, e aí digo maior proporção, basicamente para mim foi uma conquista quando bateu ali por de um salário mínimo, né? Para mim já foi 2015, eu acho, 2016, mais ou menos. Para mim aquilo ali foi uma puta conquista, assim. E quando eu consegui, de fato, eliminar essa questão do patrimônio sobe e desce, aí eu comecei a ver que aquilo não importava, não é aquilo ali que ia pagar minhas contas. O que ia pagar o supermercado que eu tivesse que fazer, se eu precisasse, era o dividendo caindo, né? Não era o patrimônio. O patrimônio é aquela coisa, todo dia tu vai tirar uma foto dele, às vezes vai estar mais bonito, às vezes vai estar mais feio, às vezes... O importante é ver o filme, né? Então, acho que quando eu eliminei essa questão, tudo mudou, assim. E acho que esse foi um grande aprendizado, né? Tem uma coisa que eu levo um pouco na minha trajetória de investidor também, é que eu entendo que os investidores, eles têm muito medo de quando vê uma cota caindo e saem vendendo. Mas eu aprendi que o prejuízo, ele só se torna realmente prejuízo quando você realiza a venda. É Se verdade. você acredita naquela empresa, se você acredita naquele fundo, vê que, de repente, aquela queda que está acontecendo foi algo atípico, eu acho que não tem tanto motivo para você vender, se desesperar. Então, acho que quem realmente entende as teses dos investimentos que eles estão fazendo, dorme com a cabeça tranquila no travesseiro. Você me corrige se eu estiver errado, tá, Devaldi? Não, tá perfeito. Quando tu olha o fundamento, né, e esquece aquela questão ali só de cota, né, de preço de cota, olha para o fundamento, olha o que atrás de um código de fundo imobiliário, né, o que existe ali por trás. Tem até uma frase do Peter Lynch, né, que diz, por trás de cada código de ação existe uma empresa, descubra o que ela faz, descubra o que ela é. E fundo imobiliário é a mesma coisa, né, por trás daquele código ali tem um prédio, tem um shopping, tem um hospital, tem ativos de dívida, né, que às vezes tem centenas de devedores mutuários, projetos que são reais, né, que estão ali no mundo real, gerando emprego, é, enfim, às vezes está ajudando a realizar, né, o sonho da casa própria de uma pessoa ali, cedendo aquele recurso emprestado, né, para viabilizar a construção daquele empreendimento. Então, quando tu olha isso, né, começa a olhar de fato o mundo real ali, tangibilizar aquilo ali, bem como tu falou,
tu consegue dormir muito mais tranquilo, assim, né? Deitar com a cabeça no travesseiro de forma mais tranquila, sem aquela coisa de, poxa, amanhã meu patrimônio pode evaporar porque eu nem sei o que que é isso que eu tô investindo, né? E Felipe, a gente já está quase indo para o final aqui do nosso bate-papo. Tem uma pergunta que eu queria muito te fazer. Se você pudesse voltar lá no início da sua jornada, o que talvez você teria feito diferente? Não, essa é uma boa pergunta. É, cara, eu acho que apesar do dividendo assim ser maravilhoso, né? E eu, enfim, tenho até hoje a maior parte da carteira de dividendos, né, com foco em renda passiva. Eu eu ainda acho que lá atrás eu ainda perdi algumas oportunidades por olhar só para o dividendo, né. Então acho assim que o dividendo, a renda passiva, enfim, os ativos de renda são excelentes, continuo tendo a maior parte da carteira, mas não se fixe só no dividendo, porque olhe para a empresa, olhe para o ativo, né. Se for um bom projeto, tu entender o que está acontecendo ali, ter a oportunidade, vão ter momentos que talvez aquela empresa vai estar ainda na época de plantar, né? Ou seja, de semear, e ele talvez não esteja ainda pagando bons dividendos e tal. Tu olha ali, o dividendo não te atrai muito, e aí, eventualmente, tu vai perder, né, uma grande oportunidade ali de um ativo que poderia se valorizar muito, ou às vezes é um ativo de grande qualidade e tu deixou passar porque talvez o dividend yield não é tão alto, né. Eu acho que, assim, uma Uhum. coisa que eu fiz lá atrás que eu me arrependo um pouco, é às vezes me deixar levar por dividend yield muito alto, né, às vezes esconde também riscos, né, armadilhas. Sei que o professor Baroni já abordou isso aí muitas vezes ao longo dos anos, eu também, o Thiago, enfim. E também essa outra questão, né? Então, acho que esses pontos assim do dividend yield e de olhar também para fora de outros ativos que talvez não estejam pagando dividendos, mas podem vir a pagar ali na frente ótimos dividendos, é muito interessante. Acho que é um aprendizado assim que eu tive. E acho que uma outra coisa também, assim, foi essa questão também, né, de começar a entender, os fundamentos do negócio, começar a investir buscando renda passiva. Eu hoje não teria me aventurado naqueles trades, né, teria evitado, muitas coisas lá atrás, aventuras nessa ânsia de tentar ficar rico rapidamente, né. Então acho que isso também eu teria evitado. E com certeza isso teria talvez ali adiantado, né, 1 ou 2 anos, talvez um pouco mais até, na minha trajetória. Então acho que, você que está assistindo aqui pode, através dos meus erros aqui, né, não cometê-los. Então acho que, é uma coisa que eu recomendo bastante, sabe, esses pontos aí citados. Pô, gente, é o conselho de uma pessoa que tem ali seus 15 anos de mercado e vive isso todo dia, né, Tadevaldo? Então, eu acho que você Todo sabe bem o dia. que você está falando, né? Exato. Eu falo que a gente está sempre aprendendo, né, a gente está sempre todo dia desenvolvendo descobrindo novas coisas, estudando mais, aprendendo, né. Mas em geral acho que é isso, a vida do investidor é essa, é estar sempre em constante evolução, né. E você já deu um conselho muito bom, mas eu queria que você desse um conselho especial para principalmente para quem está naquela situação ali que a gente comentou no início, que às vezes você não está numa situação legal financeiramente, está com alguma dificuldade, está com pouco dinheiro. Quem quer começar a investir nesse tipo de situação, qual que é a sua recomendação, Felipe? Cara, acho que a pessoa tem que dar um jeito de começar, não interessa se vai começar com R$ 50, com R$ 100, pega ali, dá um jeito, faz um bico, faz um né, dá um jeito de ter uma outra fonte de renda. Tô gastando demais, já tenho renda, mas tô gastando demais, estou me atrapalhando. Então, para, senta, coloca tudo numa planilha, revisa o que que dá para cortar, o que que não dá, pensa em formas, né, de aumentar a sua renda, e ainda que comece a sobrar R$ 50, R$ 100, 200, investe esse valor, porque essa disciplina, esse hábito de tu todos os meses investir um pouquinho, é o que vai lá na frente, quando tu já tiver ganhando mais ou numa situação mais estável, né, te fazer investir muito mais com facilidade. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, eu costumo dizer até nas redes sociais,
Uma pessoa que ganha seus R$ 3.000, 2.500, sei lá, e ela consegue tirar, que hoje em dia, infelizmente, não é mais uma renda tão alta, né? Uma renda até relativamente baixa, mas essa pessoa que ela consegue investir seus R$ 200, R$ 100 que seja, e fazer isso religiosamente ali todos os meses, se um dia essa pessoa aumentar a sua renda, e espera-se, né, que ele vá se desenvolver profissionalmente ou abrir um negócio, enfim, ele, quando estiver ganhando seus 5.000, seus 10.000, seus 20.000, ele vai conseguir com muito mais facilidade investir, por exemplo, ganhando 10.000, investir 5.000, investir 4.000, porque aquele hábito, né, da poupança, do investimento já foi enraizado, e ele entendeu, né, aquela importância daquilo ali. Então, acho que um conselho que eu dou é comece independente do que você sabe, do que você não sabe, de quanto você vai poder. Mas eu ganho pouco, não consigo juntar, só posso investir pouco. Comece com pouco. E, ao longo do tempo, você vai naturalmente ficando mais inspirado, mais animado com tudo aquilo ali, empolgado, né? E aquela empolgação, começar a ver os primeiros dividendos, tudo aquilo vai fazer parte da tua evolução, né, como investidor, e vai te fazer naturalmente criar formas de ganhar mais, criar formas de gastar menos, né, também fazer sobrar mais. Então é um processo que ele vai escalonando, né, ele vai evoluindo gradualmente. Mas a pessoa tem que começar. Então acho que começar, nem que seja com muito pouco, é um ótimo passo. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que eu não poderia falar melhor essa parte. Eu acho que é muito importante o investidor começar, seja com 10, com 50, com R$ 100. A gente tem fundos imobiliários base 10, a gente tem ações que custam barato e tem bom potencial de valorização. Então, o importante para você que está assistindo aí e está pensando em mudar de vida, comece. Não importa como você faça isso. A pessoa pode investir hoje com, como tu falou, né? R$ 10 ele compra uma cota de um fundo imobiliário. Então, poxa, eu só consigo guardar R$ 10. Comece com R$ 10, compra uma cota. Depois no outro mês compra mais uma cota. Depois, de repente, poxa, esse mês sobrou 50, então compra 5. E vai colecionando, né? Colecionando cotas. Isso é uma coisa também que me ajudou bastante, assim. Eu me via como um colecionador de ativos. Quanto mais ativos eu teria, né, na minha carteira, maior seria a minha renda. E maior a renda, menos tu vai depender do teu trabalho, menos tu vai precisar depois, dependendo do INSS. Então é isso, se torna um colecionador de ativos, né? A gente sabe, né, que tem tanta gente que coleciona, poxa, lembro que tinha aquelas latinhas, né, de cerveja e tal, coleciona na época, assim, né, a galera tinha pira de colecionar isso, latas de latinhas de refrigerante, cerveja. Figurinha, carrinho, bolsa, sapato, exato, roupas, né, tudo. Então a galera inventa formas de colecionar tudo. Eu inventei a forma de colecionar ativos geradores de renda, né? Então, aqueles ativos ali todos os meses estão pingando na conta. Eu acho que todo mundo pode fazer isso e eu super recomendo. Não precisa abrir mão, talvez, do teu hobby, né? Mas eu gosto muito de colecionar selo, de colecionar moedas raras. Beleza, continua, mas por que não adicionar aí uma coleção também de ativos, né? Com certeza o teu eu do futuro vai te agradecer muito. Legal, quem sabe você não consegue completar o seu álbum de figurinhas ali com todas as ações da bolsa, com todos os fundos. Fundos imobiliários. E conte com a ajuda do professor Baroni aí, que ele tem uma lista muito boa de figurinhas lá aí nas assinaturas da Suno aí. Não, legal. Inclusive, para você que está assistindo esse vídeo, quer seguir as recomendações do professor Baroni, vai ter um link aqui na descrição falando mais sobre a assinatura Sunofis, que é por lá que o professor Baroni faz os relatórios, as recomendações, enfim. Pessoal, eu queria muito agradecer Felipe Tadervage. A gente tinha programado 15, 20 minutos de papo, a gente está aqui há quase 40 minutos já. Então, queria muito agradecer seu tempo. Eu sei que para você não é algo que você costuma fazer, esse tipo de entrevista, esse tipo de bate-papo. Então, muito obrigado mesmo por trazer um pouco desse conhecimento para o pessoal aqui do canal do Professor Baroni. O prazer é todo meu. Acho que realmente esse assunto
ele sempre é empolgante, né? É bom de falar e, e é isso. Acho que agradeço aí o teu convite, agradeço ao Baroni também que possibilitou esse espaço aqui maravilhoso. Sei que virão ainda muitas outras pessoas também compartilhando seus relatos. E é isso, que sirva bastante de inspiração aí e exemplo. Eu acho que daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu acho que muitos de vocês aqui que estão assistindo vão também poder estar aqui contando o seu relato e inspirando outras pessoas, né? E que assim seja, que cada vez mais a gente tenha, né, pessoas podendo relatar, né, que hoje vivem de renda, ou pelo menos tem uma renda passiva, né, que poderia complementar a sua renda, e que não fique mais sendo só como a gente via no passado, né, só quem tem imóvel físico, só quem tem previdência, ou o próprio INSS, né. Acho que a gente está criando aqui, e o Caio, o Baroni, todo o time da Suno aí, são muito importantes nisso, criando uma nova geração de investidores, né, uma geração que está conseguindo criar múltiplas fontes de renda com ativos diferentes e que são acessíveis aí a qualquer um. Então, comecem que vai dar certo e vejo vocês aqui no como eu fiz no futuro, hein? Legal, então se você está pretendendo começar a investir, ainda não sabe por onde começar, aqui no canal Baroni mesmo, tem vários vídeos falando sobre isso, inclusive tem um vídeo que eu gravei com o professor Baroni, falando sobre como começar a investir em fundos imobiliários, vou deixar aqui na descrição. E também siga o Felipe Tadevaldi nas redes sociais. Fê, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, Twitter, Instagram? O Instagram é @felipe.tadevaldi e o Twitter, o X lá é @Felipe Tadevaldi, tudo junto. Tem alguns fakes lá, mas o meu é o único que tem o selo azul, então vocês vão saber. Vai no verificadinho, porque não Um tem erro. verificado que é sucesso. E eu queria dizer para você que está assistindo esse vídeo aqui até o final, não esquece, por favor, deixa o seu like, porque esse conteúdo, com certeza, eu tenho certeza que te acrescentou em alguma coisa na sua jornada, seja você investidor iniciante ou não. Então deixa o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E se de repente você já vive com a sua liberdade financeira, já tem sua renda passiva e quer contar a sua história, vai ter também aqui no chat, ou aqui no chat não, aqui na descrição desse vídeo, um link para você se inscrever e poder participar desse quadro como eu fiz, ter um bate-papo aqui comigo e contar a sua história para todo o público aqui do Professor Baroni. Felipe, obrigado mais uma vez e valeu demais. Valeu, Caio, valeu, pessoal. Até mais.